E olha, Cidade Alerta, desta terça-feira, já começa falando da morte da Melissa Campos. Lembra do caso? A adolescente de 14 anos assassinada em uma escola de Uberaba. Isso foi em 8 de maio. A Polícia Civil e também o Ministério Público apresentaram hoje o resultado desse inquérito. Pasmem os senhores que já estão ligados conosco. A estudante foi morta por inveja. Exatamente por inveja. Que tal? Por ser uma pessoa benquista, que tratava bem as pessoas e era feliz. Quer dizer que o fato de você ser uma pessoa feliz pode resultar numa morte? Vamos fazer o seguinte, vamos conversar com a Gabriela Francis. Ela está preparada aqui para trazer os detalhes para a gente, porque ela acompanhou hoje, teve 2 entrevistas coletivas, delegado responsável por esse caso, promotor falou também e a Gabi vai detalhar tudo para a gente a partir de agora. Seja bem-vinda ao Cidade, boa noite, Gabriela. Que situação, hein? Uma pessoa, uma jovem com tudo pela frente, ser morta por inveja. Como assim, Gabi? É um absurdo, né, Lúcio? Boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. Pois é, de acordo com o que foi concluído durante as investigações, esse teria sido o motivo pelo qual a adolescente de 14 anos, Melissa Campos, teria sido assassinada por um colega de turma nessa escola particular que fica no bairro Universidade, aqui na cidade de Uberaba, no dia 8 de maio. Essa conclusão da investigação, inclusive, corrobora com as versões de testemunhas que haviam encontrado o menino após ele fugir da cena do crime. Essas pessoas, na época, haviam relatado que no momento em que foi encontrado, o menino tinha dito que a Melissa tinha algo que ele não tinha. Naquele momento, ainda não tinha sido revelado o que era esse algo e agora nós sabemos, né, a felicidade dessa menina que foi alvo aí de inveja por esse adolescente. Também porque as pessoas conversavam com ela e não com ele. E, de acordo com as informações, né, que foram divulgadas pelo Ministério Público e também pela Polícia Civil, a aluna Melissa era bastante benquista na escola, era bastante popular. Ela também acolhia novos alunos no colégio e era uma boa estudante com boas notas. Ele também tinha boas notas no colégio e não há qualquer indício de que a Melissa poderia ter praticado bullying com qualquer um desses 2 adolescentes. Ela foi morta, né, após esse adolescente entregar um bilhete para ela. Ele entregou o bilhete para essa menina com alguns dizeres, né, uma espécie de uma sentença de morte, e depois desferiu 3 golpes de faca nessa adolescente. O Ministério Público, a Polícia Civil deu mais detalhes sobre o conteúdo desse bilhete e como é que foi a entrega desse material que a Melissa nem teve a oportunidade de ler. Vamos acompanhar. As câmeras mostram que ele entrega um papel para a vítima, né? E segundos depois, né, começa a desferir os golpes. Essa folha de papel, ela contém algo como se fosse uma sentença de morte, né? Mas para vocês verem como a gente está falando de uma mente muito efervescente. O bilhete falava em morte por estrangulamento. Ainda segundo o promotor, Lúcio, os colegas de sala de Melissa não entenderam inicialmente que se tratava de um ataque, eles só foram perceber de fato o que tinha acontecido após a saída desse adolescente juntamente com esse cúmplice dele da sala. Foi aí que eles entenderam que havia algo errado. A Melissa chegou a receber ali os primeiros socorros dentro da sala, mas como a gente já sabe, infelizmente, ela não resistiu. Ainda também, segundo o promotor, o alvo desse crime realmente era a Melissa e não há qualquer indício de algum massacre premeditado ou qualquer relação também com grupos de internet, como é a Deep Web, né? Uma situação que foi levantada, se esses adolescentes teriam algum tipo de relação com esses grupos, mas de acordo com a conclusão da investigação, não há qualquer tipo de relação desses envolvidos, desses adolescentes, com outros grupos ou com premeditação de outros assassinatos, Lúcio. Pois é, Gabriela. Deixa a Gabriela conosco aqui, porque a gente vai falar mais desse assunto que inspira muito a atenção dos pais, inspira muito a atenção das pessoas que acompanham o Cidade Alerta. Você que tem pais, tem filho na escola, né? Sempre minha preocupação, entrega o filho lá, de repente chega a informação de que seu filho foi esfaqueado 3 vezes e morreu na sala de aula.
Que situação complicada. Gabriela estava falando também, para você que está chegando agora aqui no Cidade, que a intenção, existia ali uma hipótese de uma morte por estrangulamento. Isso não aconteceu. E do nada, esse rapaz levanta, a turma estava em sala de aula, levanta, vai lá, joga esse bilhete, a moça não tem tempo, a vítima, de saber qual é o conteúdo desse bilhete e ele desfere os golpes ali, então, na Melissa. Agora, Gabi, sobre a investigação, os policiais, o Ministério Público, eles concluíram ali a participação dos 2 adolescentes no crime, certo? E dá para dizer qual seria aí a participação do outro rapaz, do outro adolescente que foi apreendido na noite seguinte do crime? Sim, Lúcio, olha só. Esses 2 adolescentes teriam agido, né, somente os 2. O primeiro deles teria sido essa pessoa que pensou no crime, ele teria escolhido, inclusive, a vítima. Ele foi o responsável por trazer a faca de casa até aqui no colégio e escrever esse bilhete que ele entregou para a Melissa antes de golpeá-la. Já o segundo adolescente, que também foi apreendido, ele teria ajudado esse colega, os 2 têm 14 anos, ele teria ajudado esse colega a planejar o crime e também planejar a fuga. Então essa teria sido a participação desses 2. O delegado que é responsável por esse caso deu mais detalhes sobre como tudo isso foi arquitetado por esses adolescentes. Vamos acompanhar? Com relação ao momento do fato, eles são colegas de sala, eles sentavam um ao lado do outro. E assim que executou o crime, o autor saiu correndo da sala de aula, saiu caminhando da sala de aula devagar, porque ninguém percebeu o fato. E o colega partícipe saiu logo atrás dele caminhando, não disse nada para ninguém. Ele voltou, quando ele retorna, aí ele dá uma justificativa do motivo pelo qual saiu da sala, que foi que teria ido procurar o primeiro executor. Mas posteriormente nós encontramos elementos manuscritos de que ele planejou a fuga junto com o autor. Lúcio, ainda hoje aqui na programação do Cidade Alerta a gente vai trazer uma reportagem completa com todos os detalhes e todas as novidades envolvendo esse caso que chocou a cidade de Uberaba, e não só a cidade, né, mas todo o nosso país. E a adolescente, Melissa Campos, era uma adolescente, né, feliz, tão feliz, né, que até gerava inveja em outras pessoas. Ela, infelizmente, foi atacada com 3 golpes de faca na região do tórax por esse adolescente e morreu ainda no local, aqui dentro desse colégio particular. Como eu já havia dito, ela chegou ainda a receber atendimento inicial por um professor que cursa medicina, pelo próprio pai, que é coordenador do colégio, e uma equipe do SAMU também esteve aqui no local, mas infelizmente ela não resistiu, viu, Lúcio? Agora, esse primeiro adolescente que praticou o ato, né, de golpear a Melissa, ele fugiu do local no dia do crime, mas foi encontrado algum tempo depois, ainda durante a tarde, após percorrer cerca de 5 quilômetros. Ele foi encontrado próximo a uma rodovia aqui da cidade. Ele e o outro adolescente envolvido nisso tudo, ambos estão em internação provisória determinada pela Justiça. A expectativa agora do Ministério Público é que, com base na denúncia que foi apresentada a partir da conclusão do inquérito, ambos sejam condenados à pena máxima, que pode ser aí para atribuídas a adolescentes em casos de infração, como o assassinato que ocorreu, que é de 3 anos. A gente, claro, vai acompanhar essa decisão, deve sair aí em meados de junho, porque a Justiça tem 45 dias para revelar, então, nessa decisão, e é claro que a gente vai acompanhar, né, Lúcio? Exatamente, Gabi. Esse inquérito, que geralmente ele é concluído em 30 dias, foi concluído em menos de 15. Olha o interesse da polícia em apresentar, não é, Gabi, um resultado efetivo para a sociedade. Então, veja, 15 dias, vai fazer quinta-feira que houve esse caso, foi dia 8 de maio, eu estou recordando aqui. Então, situação complicada. E o que deixa a gente mais tranquilo, Gabi, é que não havia, segundo as investigações da polícia, possibilidade de haver um ataque em massa, ou seja, em mais alunos da sala de aula, porque daí deixaria os outros pais em polvorosa também. Essa hipótese, atenção pais, foi descartada então pela polícia. Mas o fato é que os 2 adolescentes, está vendo as imagens aí da vítima, da Melissa, está acompanhando agora, os 2 adolescentes teriam tramado isto por conta de ser uma pessoa boa. E aí realmente o negócio é o seguinte, daqui a pouco
a Gabriela, a gente vai trazer para você, durante o Cidade Alerta, uma reportagem completa, com mais detalhes sobre esse caso, que você vai ficar impressionado do outro lado. Porque trouxemos já, que era por ser uma pessoa feliz, uma pessoa que tratava bem os colegas de aula, da escola, foi morta por isso. Mas tem mais detalhes, daqui a pouco a gente vai divulgar essa reportagem, vamos publicar aqui e você vai se impressionar com o resultado do trabalho da polícia, tudo que foi apurado até agora com relação à conduta desses dois rapazes. Então você veja, daqui a pouco então a gente vai trazer para você a situação. Está ali o momento da apreensão do menino que efetivamente teria tirado a vida da vítima. Lembra do caso? Nós mostramos essa imagem no dia seguinte. Foi publicado aqui no Cidade Alerta. E aí, no dia, ele contou já ali para a polícia, na noite em que a nossa repórter, a Carolina Barros, estava no local, ele chegou e já disse de bate-pronto: olha, eu cometi o crime porque ela era uma pessoa feliz e eu não tenho felicidade. Gente, justifica esse tipo de atitude? Já pensou se todas as pessoas que são felizes, que sabem viver a vida, vamos dizer assim, incomodam os outros e aí vão pagar com a vida? Então, que situação complicada para essa escola, que também não percebeu que talvez esse jovem precisava de uma ajuda. Não estamos defendendo ninguém, estamos ponderando tudo aqui. Porque esse rapaz aí que está aparecendo no Cidade, ele tem família também. Ele tem um pai, ele tem uma mãe, que deve estar sofrendo e muito com relação a tudo isso. E o outro rapaz também, que teria arquitetado com ele. Só já não sabemos como que a polícia chegou a este outro rapaz, que foi apreendido na noite seguinte. Então você veja, os escritos dos cadernos, está chegando a informação que a polícia, no curso das investigações, a polícia pegou o celular deste rapaz e os cadernos e essas anotações e tudo mais. Depois que houve o crime, que ele desferiu os 3 golpes de faca, primeiro saiu o suspeito, esse rapaz está ali no chão, esse adolescente, que de acordo com as investigações, matou então a jovem, e depois esse outro rapaz que teria ali participação, então está sendo tratado como partícipe da situação. Então, ali na sala de aula, logo após ocorrer o crime, ele só falou assim: eu vou atrás dele, porque toda a sala, gente, o negócio foi tão rápido, estava todo mundo em aula, de repente, esse rapaz que está ali agora com a mochila nas costas, levanta, desfere os golpes, coloca o papel com o recado ali. Depois, gente, ele sai e as pessoas não haviam percebido, os alunos no primeiro momento, e nem o professor, porque é tudo muito rápido. Foi assim que aconteceu. Depois esse rapaz sai. E aí, por meio dessas anotações, desses cadernos e desses dizeres, que a polícia consegue colocar esse segundo envolvido na cena do crime. Repito, para quem está acompanhando a cidade, está chegando agora. Graças a Deus, eles não estavam arquitetando um ataque em massa para atingir outros alunos da escola, da sala de aula especialmente. Mas o fato é que tem 2 famílias, 3 famílias destruídas agora. Vamos aqui. Os pais da jovem que morreu e os pais desses 2 meninos que estão encrencados. E, gente, a internação máxima, 3 anos apenas. O estatuto, aí o ECA, da criança e do adolescente, prevê 3 anos de internação. No primeiro momento eles estão ali, já foi determinado pela justiça, que eles devem ficar 45 dias, mas deve haver uma revogação e, com certeza, vão aumentar essa pena aí, porque a sociedade precisa de uma resposta e esses 2 meninos não podem ficar à solta. Eles têm que ser, no mínimo, tratados, pagar o que fizeram, para depois tentar ter uma vida normal. Mas será que a vida vai ficar normal? É a pergunta que fica aqui no Cidade.